A partir de agora, o mundo imobiliário ganha um novo espaço. Todo sábado, 12:30, aqui na Jovem Pan News, você acompanha o programa Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e de toda a nossa região. Apresentação, Valdenê Amorim e Robson Cabral. Apoio, Rumo Imobiliária, intermediando confiança. 3 unidades em Campinas, Cambuí, Taquaral e Souzas. rumoimobiliaria.com.br. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Jovem Pan News Campinas. Nós estamos iniciando o Rumo Metropolitano para Campinas e toda a nossa região. Ao meu lado, mais uma vez, Robson Cabral. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós temos o prazer de ter aqui na bancada, a Adriana Flose, uma pessoa muito atuante aqui na cidade de Campinas, empresária, e que acho difícil um campineiro interessado nas questões da cidade não ter ouvido falar dela, não ter visto a imagem dela na televisão, ou escutado alguma declaração dela no rádio, ou lido alguma coisa nos jornais, que hoje não tem tanto mais jornal para ler, né, Adriana? Mas pela internet. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde ao Robson. Uma satisfação para mim poder estar aqui hoje. Nesse bate-papo com vocês, vamos falar aqui da nossa querida cidade de Campinas. É isso aí, a nossa intenção realmente é um bate-papo com a presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas e secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Inovação da cidade de Campinas. Adriana, eu queria que você falasse e fizesse aí um balanço de 2023 da nossa cidade no que diz respeito à esfera pública, mas também no privado, por gentileza. Muito bem. Acho que 2023 a gente tem um ano que a gente de fato conseguiu sair, da situação mais difícil que a gente vinha enfrentando depois da pandemia. Então, sim, as empresas que conseguiram se reerguer efetivamente começaram a mostrar que continuariam no mercado, E isso demandou até a percepção do ponto de vista do poder público de ver que elas estavam dispostas, por exemplo, a voltar a pagar os impostos. Então foi importante a gente, nesse momento de final de 23, a gente fazer um refis para que todo mundo que continuou no mercado pudesse então pagar também os impostos que estavam atrasados. Isso já é um sinal interessante, porque muita gente que estava tentando retomar não sabia se ele ia sobreviver ou não. Adriana, sobre esse refis, só um detalhe, porque acho que acaba amanhã, não é? Isso. A questão do refis. Isso. O refis acabou ontem. Nós estamos no sábado. 23 de dezembro. Fui pego aqui pelas datas. Mas vocês não conseguiram fazer um balanço assim, passo a passo. Tem que esperar acabar para saber se foi positivo ou não. Tem que esperar acabar. De uma vez, que acabou, fechou sexta-feira, exatamente. Aí daí ver como é que foi o resultado disso. Mas ele é super importante porque as empresas que efetivamente conseguiram sobreviver, elas querem agora, Então, vamos acertar agora a questão dos impostos, principalmente aquelas que trabalham com os impostos aí municipais do ISS, acho que foram as que mais se beneficiaram, mas também aquelas que tinham algum tipo de atraso de IPTU. Então, foi um momento importante. E essa percepção foi justamente disso, dela conseguir ficar 2022, entrar 2023, está se equilibrando, está começando a retomar o mercado, principalmente empresas do ramo de eventos, do ramo de alimentação. Isso foi uma demanda que apareceu do mercado e que o prefeito teve a sensibilidade e a gente conseguiu atender, fez uma solicitação, o secretário de Finanças, Aurico Caiado. As empresas do ramo de eventos sofreram demais, com a pandemia, Demais. Então, para retomar, não foi fácil, Então, retomar, ter os eventos efetivamente, cumprir com aquilo que eles tinham ficado devendo e foram prorrogando, Prorrogando festas, eventos e tinham que cumprir tudo aquilo. Então, ele não sabia, até um determinado momento, se ele ia conseguir sobreviver. Então, eu vejo 2023, Valdenê,
mostrando a força aqui da cidade, da região, né? Acho que 2022 a gente fechou de uma forma bastante interessante, mostrando que a região administrativa de Campinas, que são as 90 cidades, né, a região administrativa do ponto de vista do estado de São Paulo, a gente cresceu mais essa região do que cresceu o estado de São Paulo, do que cresceu o Brasil em 2022. 2023, a gente vê essa pujança também pelo número de empresas abertas, número de MEIs abertos, e uma diminuição no número de fechamentos. Sim. Então a gente teve um percentual interessante, olhando aí numa abertura grande de empresas, batendo recordes em relação ao ano passado. Então, são recordes de número de empresas abertas que a gente mede através da junta comercial, e a gente olha isso lá na própria associação comercial, porque lá a gente tem, na associação comercial, um escritório regional da junta comercial. Então a gente tem essa medida. Eu ia te perguntar, é interessante, né? As duas funções, um é cargo, né? Que é secretária de Desenvolvimento Econômico, e você preside a associação comercial. Isso. A conversa é boa entre os dois, né? Você vai ali, vê como é que está a necessidade do outro, tenta implantar aqui. Eu acho assim, acho dentro que dos limites, né? Que você mesmo comentou agora há pouco. Isso, né? Muito mais do que isso, assim, eu sempre tive uma vida de empresária. Sim. Então, é a primeira vez que eu estou no poder público municipal. Eu sempre atuei muito aqui na cidade, mas através da associação comercial. Isso, da E não através do poder público, né? Apesar das pessoas às vezes confundirem. Como é verdade. Mas primeira vez que eu estou no poder público municipal, 2 anos antes eu fiquei como vice-presidente na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no início do governo do João Dória. E depois, em 2021, quando o prefeito Dário assumiu, eu então vim para ser secretário de Desenvolvimento Econômico por conta desse histórico, né? De estar na associação comercial, representar o setor produtivo da cidade, ter o conhecimento aí da junta comercial, onde você faz o registro de empresas do estado de São Paulo todo, né? Mas você comentou que é a primeira vez aqui que é secretária no trabalho no poder público, mas se eu não me engano, você foi chamada para ajudar o governador, não foi? Sim. Né? Ajudar na transição. Na transição, né? Você consegue contar alguma coisa pra gente sobre isso aí? Eu consigo, justamente porque... O Colucine estava com você nessa época, não estava? Ele estava também, ele estava lá no grupo. Ele entrou no grupo um pouco antes. Você acha que era a única mulher, não era? Eu era a única mulher. Naquele grupo, sim. Porque Colucine ainda estava em outro grupo. Tá. O meu grupo era o grupo ligado, coordenado por quem hoje é o secretário de Fazenda do Estado. Ele coordenava, foi a indicação do Guilherme Afif, que também é nosso mestre na associação comercial. É muito comum quem está à frente da associação comercial, muitas vezes ir para o poder público, a gente tem um histórico muito grande na cidade de São Paulo, né, no governo do estado, e eu ainda faço parte, eu sou vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Nossa, quanta coisa, Adriano. Eu era vice-presidente aqui da regional, dessa regional nossa, que são 36 cidades. Depois, hoje eu estou na diretoria executiva. Então, a gente tem lá hoje, comandando a presidência, o deputado Marco Bertaioli, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, veja, ele foi presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Depois ele foi prefeito 2 vezes, foi deputado estadual, entendeu? Deputado federal e hoje está no Tribunal de Contas do Estado. Mas é um empresário, né, que trabalhava ali. Mesmo o nosso vice-governador Felício Ramute, né, ele era empresário, depois, né, virou prefeito da cidade. E então a gente acaba se envolvendo com as questões da cidade, porque na associação comercial é possível você interagir mais porque você representa um segmento, você representa as demandas do segmento. E acho que você pode procurar em todo o histórico de entrevistas que eu tenha dado, eu nunca bati de frente com governo nenhum.
A gente sempre negociou. Sim, sempre fez as coisas de forma positiva, entendeu? Sempre... Não tem aquela confrontação. Não existe. Não existe porque eu não acredito nesse tipo de política. Não acredito que é dessa forma. Não acredita no confronto. Não, absolutamente, não. O Acho que tem gente que vive disso. Sim, vive disso. Tem gente que vive disso e fica famoso. É o objetivo disso dele. Mas não é o meu perfil, eu não consigo trabalhar dessa forma. A origem do empresarial. Eu acho que sempre a gente consegue as coisas no entendimento, no diálogo. Sem dúvida. Porque mesmo como empresário, se você se confrontar com o seu cliente... Como é que faz, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que sempre compor. Tentar andar junto. Exatamente. E sempre foi dessa forma que a gente teve representando o empresariado, num diálogo com o poder público estabelecido, seja ele qual for, né? E agora, nessa oportunidade, porque... Hoje também eu estou como presidente do PSD aqui na cidade de Campinas, no municipal. Então, eu também tenho uma posição política, né? Já desde a criação do PSD, ligado lá ao Gilberto Kassab, também ao Guilherme Afif Domingos. Então, assim, a gente constrói essa história. E é uma história muito, assim, de diálogo, de centro, de entendimento, né? Não é nada de polarizar, né? Absolutamente. Não existe isso assim na minha história. Então, Perfeito. Não sei fazer as coisas dessa forma. Excelente. Aqui na Rádio Jovem Pan Campinas, para Campinas e toda a nossa região, nós estamos conversando neste sábado à tarde com Adriana Flose. Ela é secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da cidade de Campinas, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Adriana, eu queria saber de você, e você naturalmente que passou por todas essas fases, a respeito da pandemia. Que tipo de aprendizado a pandemia nos trouxe? Para aquelas pessoas que acabaram sucumbindo com essa fase difícil que o país todo passou, e essas pessoas que acabaram vencendo e, quem sabe, progredindo até depois da pandemia. Olha, Valdênia, foi um momento quase inacreditável, né? Porque a gente achou que ia durar 30 dias, né? E a gente achou que em 30 dias a gente não sobreviveria se ficasse fechado, né? E depois durou todo aquele tempo, foi realmente muito difícil. Muito difícil olhar para o empresário sofrendo, tendo que pagar, obviamente, os seus funcionários, seus colaboradores, muita gente perdendo emprego, né? Muitas empresas não conseguiram sobreviver. Então, acho que o grande aprendizado, acho que para todas as pessoas, foi essa capacidade que a gente teve, essa resiliência que a gente teve, né? Por mais difícil que tenha sido para uma grande maioria, né, que sofreu demais, mas também toda crise, ela traz oportunidade. Justamente. Né? E daí tem muita gente que ficou milionário, porque ele tinha para fornecer aquilo que era necessário naquele momento. Né? Então, a crise traz essas coisas, né? Quer dizer, para uma grande maioria, e traz essas coisas para quem muitas vezes está preparado. Mas ninguém estava preparado para uma coisa daquela. Né? Ninguém nunca poderia imaginar que passaríamos por aquilo. Né? Mas a gente viu que muita gente avançou. Mas eu quero dizer, o preparado, no seguinte sentido, a gente como sempre representa muito o comércio, a prestação de serviço, aquele que tinha já algum tipo de interação com o cliente de forma digital, ele saiu na frente. E muitas vezes não era só o grande. É óbvio que o grande tirou muita vantagem, porque só ele vendia. Sim. E ele vendia de tudo. Né? Ele quebrou muita gente pequena. Mas justamente aquele que de alguma forma já interagia de forma digital, ou seja, por WhatsApp, e aproveitou isso, conseguiu sobreviver, porque conseguiu atender a demanda
daquele seu consumidor de uma forma ou de outra. Adriana, Muitas vezes com coisas muito simples, né? Mas conseguiu. Esse ponto importante, muito tudo, mas voltando ainda ao ponto da SIC ainda, né? Depois, daqui a pouco eu vou perguntar sobre o PIDS, que é muito legal pra você falar pra gente aí. E já discutiu um pouquinho aqui, né? Esse embate com o pessoal de Barão, né? Pra deixar o PIDS, vamos ver. Nós conversamos um pouquinho antes aqui, e você estava comentando sobre a mudança que o comerciante tem que tentar acompanhar, né? Sim. Tudo, modo geral, as pessoas mudam, né? Você acabou de falar que antigamente, né? Você perguntou, Valdenei, quando que você contratava o jardineiro pelo WhatsApp? E quando que você fazia o Pix, né? Pra pessoa que passou e trocou o gás, enfim. A coisa é muito dinâmica, né? Enquanto associação comercial, como é que você pode ajudar o comerciante ainda que é um pouco reticente? Por exemplo, essa questão do comércio, né? Não sei se eu posso falar nome aqui, mas aquelas grandes players do Shopee, enfim. Que incomoda pela mudança, né? Pega o jovem, abaixo de 30 anos, não sei, talvez algum jovem de menos de 30 anos nunca tenha ido ao centro da cidade ou alguma outra loja sem seu centro, no Cambuí. O shopping, um pouco, a pessoa vai mais porque tem a parte de lazer, né? Acaba indo, mas enfim. O shopping está se reinventando. Está tendo que, né? Exato, porque ele não pode viver só da venda. Ele não pode, não tem como mais, né? Tem que viver também do lazer. Do lazer. Então, o que acontece hoje, você na sua casa, sexta-feira à noite, você compra um monte de coisa, né? Sim. Não é verdade? Sem sair de casa. Como é que o comerciante que está lá no balcãozinho esperando ali... Umas 2, 3, 4 telas assim, né? Porque você fica com o celular, com o seu notebook, o seu iPad, a televisão. A televisão, também. Escutando. O jovem, na verdade, tem uns que não tem nem TV a cabo. Porque ele só usa streaming hoje. Só usa streaming. Só streaming, é verdade. Entendeu? Só usa streaming. Sim, sem então, dúvida. Você poderia dizer, sei lá, uns 2 anos atrás, não, o pessoal não vê mais TV formal, TV aberta, só TV a cabo. Hoje, nem TV a cabo, entendeu? Tem um filho que não tem TV a cabo. Sim. E não quer ter. Porque ele não precisa, ele só precisa ter a internet. Entende? Porque ele só usa streaming. Satisfaz de tudo. Mas existe espaço para todo mundo nesse novo modelo? Todo comerciante vai conseguir se colocar nesse novo modelo? O que você acha? Existe espaço sempre. Ou você quer aposentar já? Não. Existe espaço sempre para todo mundo que está disposto a olhar de forma diferente as coisas e aprender. Eu acho que isso não tem a ver com a idade da pessoa. Eu sou uma pessoa que eu adoro mudança, né? Então, acho sempre tô pensando numa coisa, de um jeito novo de fazer as coisas. Desde 2010, que eu me tornei presidente da Associação Comercial, eu vou para uma maior feira de varejo do mundo, que fazem 114 anos que eles fazem essa feira nos Estados Unidos, sempre em Nova York, de uma federação de grandes varejistas americanos, que é o maior varejo do mundo, um varejo 7 vezes maior do que o nosso, né? E eles fazem essa feira para discutir tendência de varejo. E você tem lá todos os grandes players que vendem tecnologia para varejo. Então há muito tempo que a gente discute, olha, agora é só e-commerce, acabou a loja física. Pois a gente viu que muita gente que nasceu de e-commerce hoje quer ter uma loja física. Porque o consumidor quer uma experiência completa, né? Mas, cada vez mais, o poder de compra começa a atingir as gerações mais jovens. Sim. Né? Então, a geração Z tem um comportamento e a geração alfa já tem um volume muito grande de gente que só compra via e-commerce. E não compra por o site, ele compra pelo Instagram, ele compra por todas as plataformas que você pode imaginar. Posso imaginar. Porque ele e hoje é muita inteligência embarcada em dados, né? E de empresas que fazem isso, e se você abrir o seu notebook, ou se abrir aí o seu celular e você pesquisar um preço de uma geladeira, você recebe e-mail de geladeira. Nossa, você recebe, a hora que você abre o Google, 3 aparece meses geladeira. Então, assim, a gente acaba enxergando... Se você falar alto com alguém do seu lado sobre geladeira, falar alto, você sabe, né? Que eles escutam. Daqui a pouco a gente recebe coisa de geladeira. Vai aparecer. Eu não tô nem querendo comprar geladeira, mas vamos lá. Aqui nesse calor. Mas eu acho que tem a ver... hoje, você tem muita inteligência atrás de tudo isso. É óbvio que o pequeno empresário não tem recurso para pagar tudo isso, né? Mas hoje tem muita coisa
que o preço é acessível. Nós tratamos desse assunto, nós fizemos a última reunião da diretoria da Associação Comercial. A gente tem também na sexta-feira passada, da semana passada, e a gente tem também um grupo já há 8 anos que a gente se reúne a cada 60 dias, que são empresários C-level, empresários que estão em diretoria, às vezes em conselho de administração, e a gente se reúne a cada 60 dias, portanto, 6 vezes por ano, e esse grupo chama Future Advisory Board, e esse grupo só discute futuro. Nos negócios, na vida, no comportamento das pessoas, no RH, né, como tratar esse novo funcionário, né? Como você, é um grande desafio, como né? você também treina essas pessoas, sim. Né? Capacita, qual a qualificação que você pode ter, e também o futuro do trabalho, que com a inteligência artificial você tem uma mudança radical no futuro do trabalho também, né? Com certeza, muitas faculdades que existem hoje, que as pessoas estão entrando hoje, né, não vai existir essa profissão quando eles se formarem. Porque a mudança sempre houve, em todos os tempos. E muito rápida, né? A diferença é a velocidade com que ela acontece hoje. Então, esse comportamento, como é que você faz para o pequeno fazer isso? A gente reproduz aqui, agora esse ano nós vamos ter a 12ª edição do Retail Conference, que é um evento que a gente qualifica aí perto de 2.500 pessoas, vem gente de toda a região, mais do que a região, a gente recebe gente de São Paulo que vem, e a gente reproduz esse conteúdo que a gente vê todo ano nessa feira de Nova York. Então a gente traz isso para discussão, para puxar o pequeno empresário, para que ele também se atente a essas mudanças e traz soluções, né? E possibilidades. Então, nessa última discussão que a gente teve na sexta-feira retrasada, semana passada, a gente trouxe justamente uma empresa, e essa empresa ele veio mostrar todo o trabalho de inteligência de mercado que ele faz, inclusive de comportamento, mas ele atende principalmente supermercados, muitos supermercados. Mas não atende só supermercados grandes, não. Ele atende também o médio, pequeno, né? E daí eu falei, bom, todo mundo ficou maravilhado com isso, mas quanto custa para fazer isso? E daí todo mundo pôde ver que é possível ele pagar também, né? Por uma inteligência de mercado, que é análise dos dados que já existem disponíveis, e ele vai te dar vamos dizer, parâmetros para você onde atacar, onde pode melhorar. Decisão, sim. Porque só pode tomar decisão dessa forma hoje. Sem dúvida. Muito bem, aqui na Rádio Jovem Pan News Campinas, nós estamos hoje recebendo com muito prazer a Adriana Flose, que é secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação da cidade de Campinas, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Eu vou tocar num assunto aqui que você é muito ligada, sempre foi muito ligada, e você é uma pessoa otimista. Qual é o caminho que o campineiro pode esperar com respeito ao centro da cidade? A área residencial, me parece ter alguns projetos da Prefeitura de Campinas, e também na área comercial. Olha, eu acho que é uma das grandes preocupações. Eu acho que a gente tem 3 áreas muito importantes na cidade de Campinas, né, que tem uma atenção especial dessa administração. Uma delas é o centro da cidade, outra é a região lá que hoje a gente tem lá o RITS, que é a região da Unicamp, do CNP e da PUC, o CPQD, e a outra é a região do aeroporto de Viracopos. Então são áreas estratégicas para a cidade e que a gente tem dedicado uma atenção especial para olhar para o desenvolvimento. E óbvio, como qualquer cidade de mais de 1 milhão de habitantes no mundo, você tem espaços degradados. Então a gente tem feito mais do que estudos, mas nós já planejamos, e hoje a gente tem leis já em vigor, né? Então acho que a gente tem 2 leis que são extremamente importantes, né? E que atuam num espaço determinado, um quadrilátero, que é o quadrilátero mais degradado da cidade. Você pega pelo viaduto Cury, desce a Moraes Salles, vira na Irmã Serafina, né?
desce, passa ali na Praça Carlos Gomes, Prefeitura, desce mais uma quadra, daí você sobe de volta a Marechal Deodoro e vai até a linha ferroviária e acompanha a linha ferroviária até chegar ao Viaduto Cury novamente. Então esse polígono, hoje ele recebe um tratamento especial. Tem vários benefícios, né? Isso, fiscais, né? Por exemplo, nós formamos mais de 100 guardas municipais que estão atuando no centro da cidade. Assim, de novembro para cá. Então, a gente implementou uma segurança muito maior que tem evitado uma série de coisas. A gente está lá, por exemplo, com a Vila do Papai Noel, que é uma ação da Associação Comercial, numa parceria com a Prefeitura. A gente teve lá tentativa de roubo de toda a fiação, de todo o cabeamento. Mas as câmeras de segurança pegaram e imediatamente a Guarda Municipal foi lá e prendeu o cara, já 2 vezes. 2 vezes. Perdeu um cara, foi preso, foi pego, recuperamos toda a fiação, porque ele já tinha levado, era madrugada, e o outro foi pego a hora que foi roubar. Então, assim, você tem uma atuação forte. E daí a legislação é a seguinte, a primeira que a gente fez foi a lei de retrofit, que tem a ver com a requalificação que você pode fazer dos edifícios. Então você vê lá muitos edifícios que ainda hoje estão todos pichados, degradados. Mas se você olhar, por exemplo, o edifício da Associação Comercial, não tem uma pichação. Eu vou explicar por quê. Por quê? Porque é aquela teoria da janela quebrada. Sim. Entendeu? Da teoria da janela quebrada. Se você não cuidar de forma muito rigorosa todos os dias, então assim, toda vez que picham o prédio da Associação Comercial, eu mando pintar imediatamente. Você não dorme mais uma noite com a parede pichada. Não existe isso. Então a gente... Acaba sendo um convite para a degradação, é isso? Exatamente, porque daí aquilo vai ficando caído, ruim, quebra um vidro, você também não troca, depois quebra o ar-condicionado, você também não arruma. Vai deixando, né? Você tá entendendo? Daqui a pouco você não varre mais o chão, entende? Queima a lâmpada, você não troca. Então, a gente cuida, lá do nosso prédio, a gente cuida muito. Mas o que hoje tem a lei que eu tô dizendo do retrofit? Você tem 3 etapas, né? 3 maneiras de você fazer. Se você fizer somente uma pintura, uma requalificação pequena, você vai ter uma isenção de IPTU por um período, sei lá, 1 ano. Se você fizer um retrofit médio, né, faz uma reforma, muitos banheiros, pinta o prédio todo, aí você vai ter, sei lá, 3, 4, 5 anos. Ou você vai fazer uma grande intervenção, você vai trocar elevadores, você está requalificando aquele prédio todo, e você vai ter até 11 anos sem pagar IPTU. É um benefício muito grande. Então, pode dizer, o IPTU de Campinas é muito caro. É um mapa de valores que foi feito na gestão anterior. É uma lei que foi aprovada. É duro de consertar. É muito difícil de consertar. Eu não acho que o IPTU de Campinas seja fácil, né? Eu acho que é difícil para muita gente. O que a gente está tentando fazer é arrumar aonde é possível. Então, para o centro da cidade, a gente fez esse trabalho do retrofit, que pode te dar até 11 anos de isenção, dependendo do quanto você mexer no imóvel que está dentro desse polígono. O mesmo polígono, a gente também mudou o ISS. Então, por exemplo, hoje Campinas tem uma lei também muito mais moderna que foi feita nessa gestão de incentivos fiscais, que é uns grandes diferenciais, porque é uma lei de incentivos fiscais muito moderna que a gente fez, que ela é progressiva, dependendo do número de empregos que vai gerar, do valor que você está investindo para construir ou para fazer uma ampliação no seu negócio. Então você pode ter isenção e pode ter uma série de benefícios. Isso é a lei que vale para a cidade toda. Agora, para aquele quadrilátero, nós escolhemos um conjunto de quinais de prestação de serviço. E se você já está lá, então vamos citar um advogado, ele paga 5% hoje de ISS, ele está dentro desse polígono. Ele imediatamente já tem o direito de passar a pagar 2% e não mais 5%.
Entendeu? Mas, obviamente, ele vai ter que pegar a documentação da entrada na Secretaria de Finanças, dizendo, olha, eu estou aqui nesse endereço, pago 5%, quero agora pagar 2%. Olha, eu tenho... Por exemplo, nós temos um proprietário de um imóvel que logo que ele viu essa lei do retrofit, ele ficou muito animado, mandou a reportagem, quis ir lá conversar comigo, foi, depois já conversou com a secretária Carol, o processo dele está andando, está para ser publicado. Ele vai ter 11 anos de isenção de IPTU. Olha que maravilha. Entendeu? Mas ele teve que dar entrada no documento, mas ele vai ter esse benefício. É muito bom. Por quê? Porque, obviamente, é mais fácil dele vender aquele imóvel ou dele alugar aquele imóvel, sem porque dúvida. ele não tem o custo do IPTU. E outra coisa é um hospital, uma faculdade, ele está pagando 5% e ele está instalado no Taquaral, sei lá, na Ponte Preta. Se ele vier para este polígono, ele vai pagar 2%. Então, se você já estiver lá, ou se você quiser se mudar para lá, entendeu? Você vai pagar 2%. Você não vai pagar 5% estando fora. Mas tem lá um conjunto de quinais que tem esse direito. E esses quinais são quais? Aqueles que trazem volume de pessoas. O que não traz volume de pessoas é fazer, bom, eu tenho estacionamento, tem direito? Não. O call center não vai dar, né? Não. O call center depende. Né? Bom, os funcionários, se for grande, né? Mas não traz consumidor, né? Digo, né? Não, mas se ele tiver um volume... O call center não, porque hoje a maioria dos call centers, eles são atendidos à distância. À distância, é verdade. Você não tem mais. Mas, por exemplo, um hospital, uma faculdade... Sem dúvida. Um laboratório de análises clínicas, um consultório médico... um advogado, secretária, todos vão estar lá nesse... Então, a gente tomou esse tipo de providência. Isso, a gente está tentando adensar novamente esse território que hoje muita gente saiu dele. Eles foram embora, né? Eles foram para... Porque a cidade cresceu, foi adensada em outras áreas. As pessoas mudaram. Outras regiões, entendeu? Crescimento. Outras regiões. Sem dúvida. Enfim, como qualquer cidade grande, você tem esse tipo de coisa. Mas a gente está tomando, sim, providências para trazer essas pessoas para estarem no centro, para virem morar no centro, para virem trabalhar no centro. E com isso você vai ter elas comprando no centro, elas parando o carro no estacionamento. Então você vai ter um movimento maior da economia naquele local. A sua resposta, eu acho que atendeu muito à expectativa daquele que está nos dando o prazer da sua audiência nesse sábado, programa que vai ao ar todo sábado, ao 12:30, aqui na Jovem Pan News. Ô, Denise, você acha que dá para a secretária falar sobre o tempo? Você que sobre o PIDES, esse assunto tão interessante que é de encontro à secretaria dela, de Barão Geraldo. Nós vamos trazer a Adriana numa próxima oportunidade para fazer um programa de 2 horas com ela. Sim. Adriana, eu queria te agradecer muito, né? Eu tive o prazer de durante pouco tempo, mas trabalhar junto com você na administração municipal. Só para finalizar, como pergunta de repórter mesmo, que eu não posso deixar de fazer, você é secretária de Desenvolvimento, você é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, você é presidente do PSD de Campinas. Isso. E o próximo passo político da Adriana? Da Adriana? Eu vou continuar sendo presidente. Nós temos hoje um compromisso político firmado pelo nosso presidente nacional, Gilberto Kassab. Também sou vice-presidente do PSD Nacional, do Gilberto Kassab, e também vice-presidente do PSD Mulher. A gente tem também essa coisa de trazer mais mulheres, não só para a política, mas em cargos de liderança, justamente, nas empresas, em todos os locais, porque ainda existe uma diferença muito grande em mulheres em cargos de liderança. Existem muitas mulheres trabalhando, mas em cargos de liderança você tem mais homens que mulheres. Então, essa questão da equidade de gêneros. E a gente já tem um compromisso, né, com o prefeito Dário, com essa chapa que está aí, de estarmos apoiando para a reeleição. Então, vamos montar nossa chapa de vereadores, né, e já temos vereador e
estamos montando a chapa e esse compromisso aqui com o segundo mandato do prefeito Dario Saad. Muito bem, eu fico muito agradecido pela sua presença aqui, abrilhantando o nosso programa Rumo Metropolitano, e fatalmente em 2024 você vai voltar. Se Deus quiser, para mim vai ser uma satisfação enorme. Daí a gente responde milhões de outras perguntas fáceis, difíceis, tanto faz. Tá ótimo. Tá bom, então. Boa tarde, um abraço, viu? Outra para vocês. Muito obrigado. No próximo sábado, 12:30, mais um Rumo Metropolitano aqui na Jovem Pan News Campinas. Você ouviu na Jovem Pan News Campinas, Rumo Metropolitano. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. rumoimobiliaria.com.br